Tribuna Sindical. Oferecimento: Sindicep, Urbanitários, Simproecema, Simpol, Sinfusp, Trabalhadores em Correios, Sindhotéis, Sinfa, Sindicato dos Vigias do Estado do Maranhão, Sintaema, Sindsaúde, CEAC, Sinteac, Fetaema, Rodoviários, Sintisprev e CUT. Enfermagem realiza ato em todo o Brasil pela efetivação do Piso Nacional de Salário. Constituída a comissão que revisará o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da AGED. Fetaema realizará encontro com todos os municípios que vivem conflitos agrários e socioambientais. Rodoviários definem data para paralisação do sistema de transporte em São Luís. Estamos iniciando mais um Tribuna Sindical e queremos inicialmente agradecer o carinho da sua companhia. Como você já sabe, Tribuna Sindical aqui pela TV Alternativa, canal 19.1, com transmissão simultânea pelo YouTube, Tribuna Sindical Maranhão. Aproveita, te inscreve, você vai poder rever matérias de programas anteriores e será avisado todas as vezes que iniciarmos novas transmissões. Iniciando o programa de hoje, nós falamos da luta da enfermagem em defesa do Piso Nacional de Salário. Aprovado a lei, agora as manifestações é para assegurar a definição dos recursos para a efetivação da conquista. Depois de aprovada a lei do Piso Nacional de Salário da Enfermagem, a luta agora é pela definição dos recursos para assegurar o pagamento do mesmo a toda a enfermagem brasileira. Uma coordenação nacional do movimento trabalha junto ao Ministério da Saúde a edição de uma medida provisória que possa regulamentar todo o processo. Enquanto isso, eles voltam às ruas do país em defesa da efetivação do direito. Depende muito de vontade política, do Executivo. A medida provisória pode ser editada a qualquer momento, desde que o Executivo, que o Presidente da República tenha essa iniciativa e esse compromisso com a enfermagem brasileira. Enquanto isso não acontece, e considerando que a gente já vem de uma situação de morosidade há muito tempo, a enfermagem brasileira, através de deliberação do Fórum Nacional da Enfermagem, decidiu, pela data de hoje, 14 de fevereiro, de realizar manifestações em todo o país. Aqui no Maranhão não é diferente, o Sindicato dos Técnicos está aqui, realizando a manifestação no estado, as nossas subsedes estão realizando igualmente nos municípios do Maranhão. Em Brasília também o Fórum Nacional está lá hoje, em frente ao Ministério da Saúde. E a proposta para o dia 10 de março, é importante que os patrões já fiquem cientes disso, é que a enfermagem brasileira vai parar. Nós estamos organizando uma grande greve geral para que a enfermagem seja respeitada. Esse piso precisa ser uma realidade no contra-cheque dos trabalhadores. Dulcimeire, presidenta do Sindsaúde, que participou do ato, enfatizou a importância da implementação do piso para a categoria. Enquanto esse piso, que já foi aprovado, sancionado, mas ainda tem alguns entraves de cunho financeiro, não tiver aí uma solução, nós vamos estar na rua. Não podemos deixar morrer, se transformar numa letra morta, um projeto e uma lei tão importante, tão significativa e de tanta valorização para os profissionais da enfermagem, principalmente técnico e auxiliar de enfermagem. O COREN, Conselho Regional da Enfermagem, destacou a importância do apoio da sociedade em defesa da implementação do piso.
Nós temos uma história já concretizada desde a pandemia, que é a aprovação da lei do piso salarial, 2 emendas constitucionais, e nós precisamos hoje da efetivação no contra-cheque dos profissionais. Queremos que esse sonho se torne realidade. Por isso estamos aqui mobilizados, organizados, chamando a atenção da sociedade, dos parlamentares, porque queremos essa realidade dentro do contra-cheque dos profissionais. Então vamos continuar aqui lutando, se possível vamos entrar em greve. Enquanto nós não tivermos a efetivação, vamos continuar na luta. Por isso queremos chamar a atenção, sensibilizar todos para participar conosco dessa mobilização. O Fórum de Defesa da Enfermagem Maranhense cobrou a publicação da medida provisória que definirá os recursos e datas para a implementação do piso da categoria. A enfermagem brasileira está aqui num ato público nacional e o Maranhão não foge à luta, as entidades da enfermagem todas reunidas lutando por essa efetivação. Queremos que o governo federal, o poder executivo, publique mais imediatamente possível a medida provisória, essa medida provisória que vai dar os critérios de distribuição dos recursos, justamente que está precisando para que tenha repasse para estados, municípios e as entidades que são filiadas. Para quê? Para que efetive o pagamento do piso justo, digno para a enfermagem brasileira. A maior categoria de saúde do Brasil, 24 horas de serviço do cidadão, que está em todas as áreas, prevenção, tratamento, diagnóstico, tudo tem enfermagem. Não tem saúde sem enfermagem. E não tem enfermagem se não tiver um piso digno. Então, defender a enfermagem é defender o SUS. É isso que nós estamos dizendo. Nós queremos agora o nosso piso efetivado. Pedimos ao governo federal que acelere. Chega de esperar. Não dá mais para esperar. Já foi muita enrolação, são décadas de trabalho, décadas de luta, décadas de atos públicos. Então agora é a hora, enfermagem na rua, enfermagem na luta e as entidades aqui juntas em coro com o Fórum Nacional. O ato da enfermagem em São Luís aconteceu na Praça Deodoro. Os dirigentes do Fórum Maranhense da Enfermagem se revezavam no pedido de apoio à sociedade, assim como destacavam a importância do governo adotar medidas que viabilize de imediato a implementação do piso. Todos os elementos jurídicos legislativos já foram construídos e conquistados. Agora falta vencer a burocracia. Mas para vencer a burocracia, eu compreendo e a categoria compreende que é vontade política. E para animar essa vontade política do nosso governo, que nós ajudamos a eleger, é trabalhador na rua, porque o piso deve ser pago para todos e a luta vai continuar até que isso aconteça na prática. O Fórum Nacional da Enfermagem já definiu data para a realização de uma grande paralisação em defesa da efetivação do piso nacional de salário da categoria. A emenda constitucional 127, ela traz no texto dela apenas que a União disporá sobre recurso para pagamento do piso salarial da enfermagem, mas não diz quanto, quando e nem por quanto tempo, e nem para quem. Então, a edição da medida provisória, ela vai trazer isso, ela vai definir o percentual que será repassado a cada ente, por quanto tempo, a partir de quando, enfim, são questões que elas precisam ser definidas para que o ministro Roberto Barroso possa, então, destravar, liberar e que a lei volte a ter efetividade para que possa ser cumprida. Nós definimos nas últimas agendas do Fórum Nacional da Enfermagem, nós decidimos 2 agendas. Hoje, 14 de fevereiro, para a mobilização de protesto em todo o país e o dia 10 de março é a greve nacional da enfermagem. Ainda com relação à matéria da enfermagem, nós queremos atualizar aqui. Terça-feira, 14 de fevereiro, o dia da realização do ato em todo o país, o Ministério da Saúde encaminhou a medida provisória à Casa Civil que trata sobre a matéria. Agora é aguardar o encaminhamento ao Congresso Nacional, a sua aprovação e então iniciar a materialização no contra-cheque
do Piso Nacional de Salário para a Enfermagem Brasileira. Os servidores da Fiscalização Agropecuária do Estado do Maranhão estão em uma luta que já se arrasta praticamente há 12 anos, em busca de reajuste salarial, reposição de perdas salariais e melhores condições de trabalho na AGED. A vitória que eles obtiveram agora foi a constituição de um grupo técnico de trabalho que tem como missão elaborar uma proposta de atualização do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores. Os servidores da Fiscalização Agropecuária do Estado do Maranhão, a exemplo dos demais trabalhadores brasileiros, reclamam das perdas no governo Bolsonaro, que zerou qualquer diálogo com o movimento sindical, e celebram o início do governo Lula, que já inicia dialogando com as centrais sindicais. Nos últimos 8 anos, nós tivemos um governo progressista, né, que foi na contramão, ou, na verdade, trabalhou alinhado, quando o assunto é movimento sindical, na mesma linha do governo federal. Né? Foram 8 anos sem diálogo produtivo. Quando eu digo diálogo produtivo, na busca de resolver as questões, não é sentar para tirar uma foto e dizer que está conversando. Né? Não tivemos os nossos pleitos atendidos na questão de uma mesa de negociação permanente com os trabalhadores, coisa que nós estamos vendo agora no governo federal. E o que nos anima é isso. Então, essa mudança de postura do governo federal, a nossa esperança é que isso tenha repercussão direta aqui no estado do Maranhão, que o governador Brandão possa atender os pleitos do Fórum das Carreiras do Poder Executivo, que é criar essa mesa de negociação permanente, visando um diálogo próspero e produtivo na busca de encontrar soluções. Nós temos aí o plano de cargos do servidor público, o famoso planão PGCE, que foi editado em 2012, julho de 2012, quer dizer, nós estamos indo já para 11 anos, e o servidor está aí com seu salário congelado há praticamente 7 anos, que nós não temos recomposição salarial, acumulamos perdas salariais que ultrapassam 60%, que é o caso dos servidores da AGED, e nós precisamos iniciar um novo tempo de tratativas para a reformulação do plano geral de cargo do servidor público, bem como também do plano de cargos do servidor da Defesa Agropecuária. No Maranhão, os servidores da AGED comemoram a constituição de um grupo de trabalho técnico que tem como objetivo atualizar o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do órgão. Em 2022, em setembro, nós tivemos uma greve, né? Essa greve ela foi motivada pelo não pagamento das progressões e promoções referentes a 2019 e 2020, é um passivo que nós temos que o governo do estado tem conosco, né? E devido às tratativas dessa greve, nós conseguimos encaixar a criação de um grupo de trabalho, né? Que iniciou em setembro, e nós tivemos avanços nessa questão, né? Porque foi constituído um grupo de trabalho entre a AGED e Sinfa, um grupo de trabalho técnico, que ficou incumbido de apresentar uma proposta da reformulação do nosso plano de cargo. E essa proposta está praticamente pronta. Nós acreditamos que, no máximo, até na próxima semana, a gente esteja validando para que ela possa iniciar os trâmites dentro do governo do estado. Mas estamos também passando um momento novo no estado, que é esse momento de transição. O governador Brandão, na próxima semana, irá anunciar a sua nova equipe de governo. A gente não sabe se vai mudar o gestor da AGED, secretário de Agricultura, até eles mesmos têm muitas dúvidas em relação a isso, e nós estamos aguardando esse posicionamento e acreditamos que, a partir da definição desses nomes, nós já vamos estar com a documentação pronta para iniciar, de fato, a negociação de 2023 com o governo do estado. Com um longo período sem as adequações no plano de cargos, carreiras e salários daqueles servidores,
O grupo de trabalho técnico deverá apresentar uma proposta que solucione as pendências e fortaleça o serviço de fiscalização agropecuária em nosso estado. Nós temos um plano, o nosso plano de cargo é de 2011, ou seja, são 12 anos. E nesse tempo muita coisa mudou, muita coisa se modernizou em termos administrativos, e o objetivo da reformulação desse plano é trazer inovações, né, para o servidor e também para a AGED, com o objetivo de prestar um serviço de qualidade, de mais qualidade ainda, para os criadores e produtores do estado do Maranhão. Eu trago, por exemplo, para exemplificar esses avanços, a questão da nossa produtividade, né? Nós criamos dentro do nosso plano, que está sendo finalizado, um mecanismo de produtividade para os servidores, né? Então, o servidor vai ser avaliado, consequentemente, essa avaliação ela traz bônus financeiros, né? Mas não será um bônus financeiro apenas tabelado, né? Isso vai estar consoante aos avanços em termos de produtividade. Então, isso é bom, isso traz uma inovação positiva dentro da nossa carreira, que nós acreditamos isso vai fortalecer ainda mais o serviço de defesa agropecuária. Até porque, Kleber, nós estamos partindo agora, a AGED já está num processo de avaliação do governo federal, do Ministério da Agricultura, para obter o status de livre da aftosa sem vacinação. Então, isso vai abrir muitos mercados para a produção maranhense, tanto o mercado interno como o mercado externo, e isso irá trazer muitos dividendos financeiros para o nosso estado, né? Então é positivo e é importante que a AGED esteja preparada tanto no sentido do seu quadro de pessoal, como também da infraestrutura para que possa dar esse resultado positivo. Quando eu falo em pessoal, eu me refiro à nossa carreira em si, como também à nomeação dos concursados na AGED. Nós temos aí um concurso que já está por vencer, temos muitos aprovados que ainda não foram chamados e temos ainda, inclusive, excedentes. A LOA de 2023, ela traz na sua composição a perspectiva de chamar 153 servidores e a nossa esperança é que o governo do estado conclua essa nomeação, porque aí vai fortalecer a AGED e, consequentemente, o Serviço de Defesa Agropecuária. A FETAEMA adotou uma estratégia diferente na luta no combate contra os conflitos agrários socioambientais. A entidade já está lançando o segundo livro, que denuncia a situação e a gravidade dos conflitos agrários socioambientais em nosso estado. Na próxima reunião do Conselho da entidade será lançada a segunda edição do livro e eles já organizam o que chamam de um encontrão, onde trabalhadores de todos os municípios onde existem os conflitos agrários se reunirão para debater o problema e encontrar soluções. Os conflitos agrários socioambientais têm sido uma eterna dor de cabeça para os trabalhadores do campo, seus sindicatos e FETAEMA. A luta no combate desses conflitos ganhou uma nova estratégia. Agora, a entidade coloca em livro toda a situação social e numericamente para denunciar à sociedade e às autoridades competentes também. Infelizmente, ainda existe gargalo de violência no campo aqui no estado do Maranhão. E todas essas mazelas que vem acontecendo, a gente tem percebido que em alguns aspectos não tem avançado no que se diz respeito a solucionar esses problemas para o homem e mulher do campo. E pensando nisso, a federação vem trabalhando, né, e registrando com os dados qualitativo e quantitativo. E em 2020 foi colocado o livro, né, foi lançado o livro de conflitos agrários, aqui no estado do Maranhão, e também socioambiental de alguma forma. Esse livro ele vem com o objetivo de formalizar e registrar, né, esses ocorridos e deixar bem claro o que está acontecendo no estado do Maranhão.
Para você ter ideia, a gente tem uma incidência gigantesca de assassinato, né? No último livro de 2020 foi registrado de ameaças de morte, e não foi diferente no livro de 2021, que vai ser lançado agora no Conselho de 2023. Esse livro, para você ter ideia, nós temos todos os registros das cidades que têm incidência de conflitos agrários, todas as comunidades, o número de pessoas ameaçadas de morte, a luta da sociedade civil organizada, né? E tudo a gente tem tentado fazer, a gente não tem tido uma solução concreta para diminuir e amenizar a situação no campo. Claro que a gente não vai desistir, a gente vai continuar com esse nosso objetivo de alcançar as autoridades que possa, de uma vez por todas, fazer com que a paz reine no campo maranhense. Em 2020 foi lançado o primeiro livro. Agora, na próxima reunião do Conselho Deliberativo da FETAEMA, será lançado o segundo livro, que traz números assustadores. O conselho vai ser de 28 a 1º de março, né? E no livro de 2020 e 2021 você vai ver um aumento gigantesco no que se refere aos números, por exemplo, de comunidades em conflitos agrários. Hoje nós estamos com mais de 260 comunidades com incidentes de conflitos agrários e socioambientais. Nós tivemos um aumento também no número de famílias em conflitos agrários. Nós já chegamos a cerca de 35 mil, mais de 35 mil famílias em conflitos agrários. O número de hectares de terra em disputa aumentou também. Nós estamos com mais de 1,5 milhão de hectares de terra em disputa em conflitos agrários. Sem se falar na questão das ameaças de morte, que é um gargalo muito sério no estado do Maranhão. Nós estamos chegando aí cerca quase de 300 pessoas ameaçadas diretamente por causa desses conflitos agrários. Então, notadamente, você percebe que o aumento ele é negativamente falando, né, porque é algo que se trata de insegurança para essas famílias, e também quando você coloca o número de cidades, é assustadores, porque de 217 municípios do estado do Maranhão, você tem registro de 55 que chegaram até FETAEMA, o que significa dizer que não seja só esse, porque tem muitos outros que talvez não denunciaram para a federação e a gente não está sabendo que realmente está acontecendo lá. Mas, de fato, 55 municípios registraram acidentes de conflitos agrários e socioambientais. Então, esse número não é pouco, é um número assustador e que o Estado brasileiro, como o Estado maranhense ou o Brasil por completo, tem que tomar providência. Nós temos aqui no Estado do Maranhão algumas ações que já foram positivamente concretizadas, a exemplo da COSV, que é uma comissão muito importante para a mediação desses conflitos agrários, mas que não é suficiente ainda, porque não tem o poder de execução em si, tem o poder de debater lá dentro com os órgãos competentes. Mas a gente espera que o governo do Estado e o governo brasileiro como um todo possa solucionar esses problemas e que o Maranhão passe a ser um estado onde que a comercialização, a segurança alimentar, que a agricultura familiar seja forte e não como um estado de violência brutal. Depois de lançar 2 livros denunciando os conflitos agrários socioambientais, eles realizarão um encontrão com todos os municípios que vivem o problema, com o objetivo de encontrar soluções. Esse ano de 2023 é o ano de uma perspectiva muito grande, né, para nós aqui do estado do Maranhão e todo o Brasil, porque a gente vai realizar grandes ações de massa, a exemplo do Festival da Juventude, que vai acontecer em abril, a Marcha das Margaridas em agosto, e nós estávamos pensando de fazer um Grito da Terra Brasil. Como não é possível fazer 3 grandes ações, a gente vai fazer um encontrão, né, dos municípios em conflitos agrários, pensando em tirar as pautas mais urgentes e também pautar, né, para o Estado, tanto do Maranhão quanto o Estado brasileiro, aquelas demandas mais urgentes para que seja solucionada e que a gente possa trabalhar realmente na concretização de cada processo que está em andamento. Então, nossa perspectiva é que a gente faça em maio, no final de maio, esse encontrão dos municípios, tire estratégia, debata e que a gente leva para os governos competentes, né, os órgãos competentes, para que a gente possa ter uma solução de uma vez por todas. Nós estamos muito esperançosos com a retomada do MDA, né, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, porque retoma a pauta da reforma agrária, da regularização fundiária, do acesso à terra, dos créditos, né, da comercialização da produção, da assistência técnica, e é um ministério que a gente tem muita esperança de que a gente possa avançar e, quem sabe, tirar o Maranhão da situação que está na questão agrária, né. Então, esse é o nosso propósito, estou muito confiante
a FETEMA está fazendo todos os esforços necessários para que a gente possa ter uma agricultura familiar no estado do Maranhão valorizada e respeitada. Os rodoviários, como já falamos aqui no Tribuna Sindical, encaminharam ainda no ano passado a sua pauta de reivindicação ao Sindicato Patronal 7, já que a data base da categoria é 1º de janeiro. Sem uma definição nas negociações, eles definiram uma data para uma paralisação geral. A data base dos rodoviários de São Luís é 1º de janeiro. Os rodoviários encaminharam a pauta de reivindicação da categoria ao Sindicato Patronal ainda em 17 de novembro de 2022. Até aqui, os empresários não apresentaram uma contraproposta. Os rodoviários estão com paralisação definida para as 0 horas de quinta-feira, 17 de fevereiro. Desde novembro do ano passado que a gente vem mandando ofícios, né, chamando tanto o SET, os outros órgãos para sentarem, porque nós sabemos que a database é em janeiro, né? Então, já tivemos uma reunião na sexta-feira passada com o Ministério Público do Trabalho, também não teve êxito. Tivemos outras antes de ontem com o Ministério Público. E aí, lá na ocasião foi falado pelo SET, né, foi proposto pelo SET uma sinalizada lá, uma proposta de 7% para a categoria, né? Depois de muita pressão lá do procurador, porque eles tinham ido para lá com 0% de proposta, e o nosso presidente Marcelo, na ocasião, também baixou de 15% para 14%, sendo que era para aquela ocasião. Tá? E aí eles ficaram de sentar ontem, às 11 horas, o SET, o município, e a MOB, que é o Estado. E depois retornarem para nós, através de uma ligação, ou de um e-mail, chamando a gente para conversar. E não aconteceu. Até agora estamos esperando ser chamado para sentar, para ver se tem alguma proposta vinda do SET para nós, uma proposta decente, convincente, que a categoria aceite, para que a gente possa levar para a categoria. Até agora não chamaram a gente. Estamos no aguardo, estamos aqui esperando ser chamado pelo SET para ver o que eles têm de proposta para nós. E não havendo, no término desse dia, não havendo nenhuma proposta, a partir de 0 hora, né, do dia 15, começando a madrugada da quinta, dia 16, nós vamos parar. Paralisação geral, sem previsão de retorno. Quarta-feira, 24 horas antes da paralisação. O ambiente é de ansiedade dos trabalhadores à espera de uma proposta dos empresários. Infelizmente, não é o que o sindicato, não é o que o Extrema quer, né? Não quer de maneira alguma parar os ônibus, deixar a população a mercê. Isso não é o objetivo do sindicato, do Extrema. Mas, infelizmente, pode acontecer isso, porque a gente já vem chamando o SET, né? Porque a gente trata com o SET. A gente vem chamando o SET para sentar desde novembro, como eu falei, e nada de proposta. Então, infelizmente, com esse silêncio do SET, a categoria fica, né, eufórica, porque sabe que é uma database já de janeiro, já está passando, e a gente tem que levar para eles alguma proposta, e não tem proposta. O que piora a situação é que, como o SET não dá nenhuma sinalização para a gente de nada, a gente não tem como estar chamando essa categoria só para dizer que não tem proposta nenhuma, 0 de proposta. Por isso, estamos esperando o término do dia para ver se aparece alguma proposta vinda do SET. Vindo alguma proposta, a gente chama a categoria, senta com ela e mostra para ela a proposta que foi nos dada pelo SET. Não é trocadilho. O SET, Sindicato das Empresas de Transportes Públicos de São Luís, na última reunião entre as partes, apresentou uma proposta de 7% de reajuste aos trabalhadores. Eles lançaram essa proposta para nós, mas sendo que é primeiro escutar o município e a MOB, que é o Estado. E eles tiveram essa reunião, porque a gente não sabe, a reunião da prefeitura com o SET, e só ficamos aguardando o retorno deles, que até agora não retornaram. Então, assim, essa proposta só era para ser válida se a prefeitura sinalizasse com algo positivo para eles. Assim eles falaram lá no dia da audiência. Eu acredito que não foi nada bom para eles, eu não sei, porque a gente não participou, sei que não veio nenhuma proposta para nós até agora. A cidade vive a expectativa de um grande carnaval. Uma paralisação do sistema pode atrapalhar o sonho
dos foliões. O que a gente pode falar para a sociedade é que entendam, né, a nossa situação, porque são pais de famílias, mães de família que estão aí esperando esse reajuste, porque a inflação hoje ela está 5,71, 70 alguma coisa, se não me falha a memória. Então, a gente está com o nosso salário já com perdas salariais atrasadas, a gente só vem perdendo no decorrer desses anos. Tá? Estamos saindo aí de um momento pandêmico, que a inflação ano passado estava mais alta ainda, e que a gente até agora não conseguiu trazer de volta o que a gente perdeu, isso em perdas salariais, né? Então a gente só pede para a população entender, né, e se unir com a gente nessa luta, porque são pais de famílias e mães de famílias que estão querendo o que é de direito deles, não estão pedindo nada mais que isso. Com relação a essa matéria dos rodoviários, quem está acompanhando de perto sabe que todos os dias ela vem sofrendo alteração. Os rodoviários definiram uma paralisação para 16 de fevereiro, a última quinta-feira. Mas as reuniões mediadas, ora pelo Ministério Público do Trabalho, ora pelo Poder Público, Prefeitura e Estado, os rodoviários foram atendendo a pedidos e adiando o início da paralisação enquanto as negociações foram retomadas. Até o fechamento da edição deste programa, os empresários já haviam chegado a uma proposta de 6% aos trabalhadores, depois que a Prefeitura autorizou um aumento de 30 centavos na passagem e que já foi efetivado. Mas os empresários continuam fazendo o jogo duro com os trabalhadores, que prometem, em não havendo avanço nas negociações, manter a paralisação para os próximos dias. Bom, chegamos ao final de mais um Tribuna Sindical. Carnaval, alegria por todos os cantos da cidade, uma cidade colorida, as pessoas felizes, mas a recomendação do Tribuna Sindical são duas para você. Primeiro, lembre-se que bebida não combina com direção. Então, se você vai se divertir, vai beber, arranja alguém para dirigir o teu carro, ou então vai de aplicativo, vai de táxi, sei como é que vai, mas não misture essas duas coisas. A outra coisa é máscara em aglomeração, você sabe que ainda estamos em pandemia. Te cuida, não transforma o teu carnaval em uma situação de tragédia na tua vida ou da tua família. Juízo, vamos se divertir, mas com prudência e muito juízo. Na próxima semana a gente volta com mais Tribuna Sindical. Um grande abraço e até lá. Tribuna Sindical. Oferecimento: Sindicep, Urbanitários, Simproecema, Simpol, Sinfusp, Trabalhadores em Correios, Sindhotéis, Sinfa, Sindicato dos Vigias do Estado do Maranhão, Sintaema, Sindsaúde, CEAC, Sinteac, Fetaema, Rodoviários, Sintisprev e CUT.